Paz e alegria a todos os irmãos. E para dar início ao nosso estudo, vamos ler a página do livro Vida Feliz, de Divaldo Pereira Franco, psicografia de Joana de Ângeles. É a Espírito, pelo Espírito Joana de Ângeles. Refreia os impulsos que procedem dos instintos desgovernados e age sob o comando da razão. É verdade que o sentimento bom deve derreter o gelo da lógica racional. No entanto, muitas vezes a frieza da emoção ou a sua loucura agressiva necessitam da vigilância do raciocínio. Cérebro e coração devem atuar juntos, proporcionando as vantagens do equilíbrio e do comedimento, em favor de uma vida sadia. Ouve com o sentimento e age com a razão, dosando bem a participação de cada um. E assim, Mestre Jesus, aqui estamos nessa manhã de quinta-feira, para a realização de mais um estudo da nossa casa, do Evangelho segundo o Espiritismo. Que possamos, Senhor, ser acompanhado por esses mentores, que a nossa irmã Leila, que fará uso da palavra, possa ser amparada nas suas colocações e que todos nós possamos absorver os ensinamentos que o Cristo nos trouxe há mais de 2000 anos. Ampara, Senhor, todos nós, hoje e sempre, graças a Deus. Vamos passar para a nossa parte principal do nosso estudo, que será com a nossa irmã Leila Jussara, trabalhadora aqui do CELC. O Evangelho, nós estamos na introdução 2, Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensino dos Espíritos, 4ª parte, 20º parágrafo. Que todos possamos vibrar com a nossa irmã. Muita paz a todos nós, um bom dia, que a gente consiga abrir o nosso coração para receber todas essas boas energias que viemos buscar aqui. Bom, como foi dito, a gente está na introdução, estamos finalizando a parte 2, que fala da autoridade da doutrina espírita. Eu vou fazer um pequeno resumo, porque já muitos irmãos já estiveram aqui falando. E nesse trecho, que fala sobre o controle universal do ensino dos espíritos, Kardec começa dizendo assim: se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Então, ele já inicia esse parágrafo dessa forma. Aí, mais adiante, ele diz que, se fosse admitida, de sua parte, sinceridade perfeita, quando muito poderia ele convencer as pessoas de suas relações, conseguiria sectários, mas nunca chegaria a congregar todo o mundo, porque a gente está falando aqui da universalidade da doutrina espírita. Por quê? Já foi dito que ela foram informações colhidas de todo o globo. Mais adiante, Kardec nos diz que incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro. Então, foi chegando de vários pontos. São, pois, os próprios espíritos que fazem a propagação com o auxílio dos inúmeros médiuns que também eles, os espíritos, vão suscitando de todos os lados. Então, a gente já ouviu isso também. Mais adiante ele diz: o espiritismo não tem nacionalidade. Então, não é do francês, não é do inglês, não é do americano, não é do brasileiro. E não faz parte de nenhum culto existente. Então, é uma ciência nova que estava chegando naquela época. Cumpre seja assim para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade. Então, daqui a gente já vê
que o Espiritismo, quando chegou, não foi para prevalecer sobre nenhuma doutrina religiosa. Ele veio para nos convencer, né, nos orientar acerca da fraternidade, daquela comunhão, da solidariedade. Mais adiante ele diz que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração, porque ele está dizendo que nem todos os espíritos que se comunicavam tinham a excelência. Então, nem todos tinham toda a sabedoria, por isso que foram feitas pesquisas comparando as perguntas. Vamos dar mais uma puladinha aqui. E ele diz, não é porque esteja de acordo com as nossas ideias que o temos por verdadeiro. A gente não acha a doutrina espírita, esses conhecimentos verdadeiros, porque a gente gosta, porque a gente quer, mas é porque a espiritualidade superior, comparando, né, com todas as informações que esses amigos espirituais trouxeram, a gente viu que aquilo tinha uma coerência. Aí eu vou dar mais uma puladinha aqui, ele diz, na posição em que nos encontramos, a receber comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios, disseminados pelos mais diversos pontos da Terra, achamos-nos em condições de observar sobre que princípio se estabelece a concordância. Então, ele tinha um critério. Então, foi lá, fez aquela análise todinha de todas as informações que chegavam. Pulando mais um pouquinho, que foi o estudo da nossa companheira Lesier, né, na semana passada, num parágrafo ele diz: o princípio da concordância é também uma garantia contra as alterações. Então, quando ele ia observar um ponto, né, vamos falar ali sobre a reencarnação, ele ia lá, colhia as informações de que um espírito falava, depois do que o outro falava, depois de que esse falava, e via, isso aqui está concordando com o que a maioria falou. Então, prevalecia a maioria se era uma resposta coerente também. Aí, no último parágrafo, né, antes do meu, ele diz assim: daí a necessidade da maior prudência em dar-lhes publicidade, e caso se julgue conveniente publicá-las, importa não apresentar senão como opiniões individuais, mais ou menos prováveis, porém carecendo sempre de confirmação. Então, ele vai publicar, mas ele primeiro vai confirmar se aquilo procede de fato. Aí ele diz: essa confirmação é que se precisa aguardar. Então, não tinha essa ansiedade que a gente tem, né? Essa euforia, aí vem dos espíritos superiores, vamos lá publicar, vamos anunciar. Ele aguardava, né? Aí ele diz aqui: precisa aguardar antes de apresentar um princípio como verdade absoluta, a menos que se queira ser acusado de leviandade ou de credulidade refletida. Então, qual é o lema da nossa doutrina, né? É a fé raciocinada. Então, além de raciocinar, tinha que ter paciência e tranquilidade para poder levar adiante aquela informação. Aí chegamos no parágrafo que a gente vai estudar hoje. Então, Kardec começa assim, né? Ele continua, eu que começo. Com extrema sabedoria, procedem os espíritos superiores em suas revelações. Não atacam as grandes questões da doutrina, senão gradualmente, à medida que a inteligência se mostra apta a compreender verdade de ordem mais elevada e quando as circunstâncias se revelam propícias à emissão de uma ideia nova. Por isso é que logo de princípio não disseram tudo, e tudo ainda hoje não disseram jamais, cedendo à impaciência de muitos afoitos, que querem os frutos antes de estarem maduros. Ou seja, ele está falando, quando a gente entende ainda hoje, século XIX, né? Então, ele estava codificando a doutrina, estava organizando. O livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a introdução que a gente está estudando aqui, foi a terceira publicação do Pentateuco, embora ele tenha publicado outros livretos, né? A Revista Espírita já vinha oferecendo algumas informações. Então, ele diz que precisavam, né, principalmente ele, que era o codificador, era o organizador da doutrina, precisava de paciência e de calma. Imaginem quanto de pressão
Kardec não recebia dos companheiros, né? Porque às vezes quando a gente abraça uma causa, a gente fica apaixonado, né? Fica eufórico. Então deveriam estar pressionando o companheiro Kardec para que ele lançasse logo e as pessoas tivessem aquela obra, aquele consolo nas mãos. Mas ele era precavido e aceitava calmamente as orientações dos seus protetores, porque como ele era, né? Ele estava com essa missão, ele estava muito bem salvaguardado, né? Ele estava ali com amparo. Seguindo aqui. Fora, pois, supérfluo pretender adiantar-se ao tempo que a providência assinou para cada coisa, porque então os espíritos verdadeiramente sérios negariam o seu concurso. Então, um pouquinho antes ele diz que em algumas questões da doutrina espírita, os amigos espirituais não aprofundaram, porque precisávamos de algumas informações da própria ciência. Então, se liberassem algumas informações, não teria comprovação da ciência e os espíritas passariam por gaiatos ou ridículos até mesmo, né? Então, embora as informações viessem do plano espiritual, nós não estávamos preparados para algumas informações. Vou dar só um exemplo. É o que eu mais gosto de dar, já devo ter falado isso aqui em algumas palestras. Na década de 40, do ano 1940 e pouco, acho que foi 1946, Chico Xavier lançou o livro Nosso Lar. Então, imaginem o quanto de crítica Chico não recebeu por tantas informações que a gente recebeu ali daquela obra sobre o aeróbus, né, aquele veículo que rápido, né, no plano espiritual, o telão, quando os mensageiros, os coordenadores espirituais transmitiam, né, os conselhos, as orientações através daquele telão, e vários departamentos lá em Nosso Lar acolhiam, viam, né? E hoje pra gente, uma TV de plasma é uma coisa muito comum. Mas imaginem tentar conceber isso na nossa mente em 1940 e pouco, em 1950, em 1960. Quando algumas pessoas mal tinham TV em preto e branco. Então, os amigos espirituais tinham cuidado de não revelar certas informações para não colocar em xeque a doutrina espírita. E eles continuam aqui. Os espíritos levianos, pouco se preocupando com a verdade, a tudo respondem. Daí vem que sobre todas as questões prematuras há sempre respostas contraditórias. Então, quem são esses espíritos levianos? São pessoas como nós, que às vezes detemos um pouco de conhecimento e queremos que as pessoas tenham acesso aos nossos conhecimentos. Só que em determinadas questões, o nosso conhecimento é muito pequeno diante de pessoas que já têm uma abrangência maior sobre aquele ponto. A gente teve há pouco tempo, né, a pandemia, né, a Covid. Imagine aqueles cientistas ali se debruçando nas células, nos embriões, em uma série de aspectos, e cada um deles com uma pesquisa mais avançada, né? Então, aquele que é imaturo, que está conhecendo a ciência ali agora, que queria, ou por vaidade, ou por paixão, né, pela ciência, já divulgar o seu experimento. Ele tem conhecimento de um ponto, ele não tem toda a abrangência. Então, a mesma coisa aqui, a gente desencarna, acha que sabe tudo e quer falar o que a gente acha que sabe. E Kardec tinha que ter esse cuidado, porque às vezes as pessoas, aqui ele está falando dos levianos, mas pode ser que aquele espírito, para ele, aquilo é uma verdade. Ele estudou, ele leu em algum ponto, mas será que é a verdade absoluta? Então, Kardec tinha que ter todo esse cuidado. O título vem falando da autoridade da doutrina espírita. A gente tem que fazer uma diferença entre autoridade e autoritarismo. Aí eu peguei um trechinho aqui, que eu coloquei, porque eu vi, a gente tem autoridade como aquela pessoa que impõe uma norma, né, que tem que fazer valer a sua vontade. Aqui da doutrina está falando sobre a autoridade moral, não é aquele autoritarismo.
E eu vi no dicionário uma diferença entre poder e autoridade. E estava assim, ó, poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer sua vontade por causa de sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não fazer. Isso é autoridade. Eu não quero fazer, mas você vai ter que fazer. Já isso é o poder, né? A autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer. Então, a doutrina espírita, ela veio com esse propósito: nos esclarecer, né? Diante daquele esclarecimento, a gente decide se a gente quer ou não seguir aqueles postulados. Por isso, a autoridade da doutrina espírita é a autoridade moral. E ainda mais que a gente percebe que quem está enviando essa doutrina é Jesus, através de Deus, nosso Pai maior, porque Jesus fez essa promessa: eu vou para o meu Pai, mas no momento correto, no momento predito, lhes enviarei o Consolador prometido. E a doutrina espírita é o nosso Consolador prometido. É a doutrina que nos consola, que nos esclarece, que nos mostra que a gente vai ter pedras no caminho, sim. E a gente vai ter força, ou vai buscar a força para afastar aquela pedra e seguir a nossa caminhada. Então, a gente não reencarna ou encarna, né? Eu acho que nós estamos aqui com várias existências, então reencarnamos somente para sermos felizes. Seremos felizes? Sim, uma felicidade relativa. Mas a gente veio para resolver algumas questões que foram deixadas para trás. E algumas dessas questões, alguns desses desafios, envolve a dor, envolve o sofrimento, envolve a tristeza. E a gente precisa se apoiar em algo. E aqui nós estamos estudando a doutrina espírita. Então, quando a gente fala que a gente tem que ter resignação, não é que o espírita gosta de sofrer, é que o espírita compreende aquele desafio, analisa e vai tentar buscar meios para superar aquela dificuldade. Sozinho? Não. Com a ajuda do grupo de apoio. Por isso, fraternidade. A gente precisa estar na vida de relação. Está lá em Livro dos Espíritos. A gente não deve viver isolado. Então, é mais um ponto que faz a gente reconhecer a autoridade da doutrina espírita. Não é uma doutrina que segrega. Então, eu sou espírita, eu não quero conviver com o companheiro evangélico, com o companheiro candomblessista, com o companheiro umbandista, com o ateu. Se algum de nós está fazendo isso, a gente está fazendo errado. Não é essa a proposta da doutrina espírita. Eu reli lá o início e a gente viu. Fraternidade. E Kardec continua aqui, ó. Vamos passar para o próximo parágrafo. Os princípios acima não resultam de uma teoria pessoal. Ou seja, tudo que ele falou antes, né? São consequência forçada das condições em que os espíritos se manifestam. É evidente que, se um espírito diz uma coisa de um lado, enquanto milhões de outros dizem o contrário, algures, né, ou seja, em outro lugar, a presunção de verdade não pode estar com aquele que é o único ou quase o único de tal parecer. Então, vai prevalecer a maioria. Vou dar uma puladinha aqui, ó. Ele diz assim: os espíritos verdadeiramente ponderados, o que é o ponderado? Aquele que pondera, que analisa, que tem seriedade, né? Se não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, nunca, e ele frisa aqui o nunca a resolvem de modo absoluto. Declaram que apenas a tratam do seu ponto de vista e aconselho que se aguarde a confirmação. Então, isso mostra pra gente a humildade daquele espírito. Ele diz, ó, isso aqui é uma opinião minha, foi o que eu vivenciei, mas eu não posso afirmar com certeza que seja dessa forma. Aconselhe-se com quem tem um pouquinho mais de conhecimento e a gente vê se o que eu estou falando é real. Então, isso é o correto. O espírito não precisa saber tudo. Nós não sabemos tudo, a gente domina algumas partes, algumas áreas, né? Aí, ele diz assim, ó, pulando mais um pouquinho, não, e bem frisado aqui, ó, não será a opinião de um homem que se aliarão os outros, mas a voz unânime dos espíritos. Não será um homem, nem nós, nem qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita.
tampouco será um espírito que se venha impor a quem quer que seja. Então dá para ver que não é uma ilusão. Vamos supor, eu adoro o espírito, vou dar um nome qualquer, tá? O espírito João. Então é o espírito João que está falando. Então todos nós vamos seguir o que o espírito João está falando. Ele está falando aqui que não é uma única pessoa, não é um único espírito, mesmo que o que ele esteja falando seja de linguagem universal. Tem que ser vindo de vários espíritos que concordem com o espírito João. Ele continua: tampouco será um espírito que se venha a impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos que se comunicam em toda a terra, por ordem de Deus. Esse é o caráter especial da doutrina espírita, essa sua força, sua autoridade. Aí, a gente está falando aqui do século XIX, né? E estamos em 2023, mais precisamente 20 de setembro de 2023. E 21? Ah, então eu errei, estou perdida no tempo. 21 de setembro de 2023. E ainda hoje estamos pesquisando a doutrina espírita. E tudo que os espíritos falaram para a gente, tudo que Kardec trouxe para a gente, não está obsoleto, porque a gente ainda não pratica na íntegra tudo que os espíritos trouxeram para nós. E eu trouxe, só para ilustrar, né, um trechinho de um vídeo, para a gente ter a noção de como nós brasileiros respeitamos a doutrina espírita. Foi ao longo do tempo, teve que se organizar. A gente tem a doutrina espírita e temos o movimento espírita. O movimento espírita é feito pelas pessoas. As pessoas vão criando congressos, federativas, se organizando. E a gente tem a nossa federativa aqui no Rio de Janeiro, que é o nosso CERJ, né? O Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. E houve em 2021 um congresso, o 6º Congresso Espírita aqui no Rio. Eu peguei um trechinho desse congresso em que eles vêm agradecendo aos médiuns que foram os portadores de mensagens para nós. A gente sabe que os espíritos que trouxeram essas mensagens da codificação já tem um tempo, mas o tempo seguiu, né? A vida correu e outros médiuns foram encarregados de dar continuidade a essa doutrina. E alguns desses médiuns estão nessa homenagem. E a gente vai passar esse vídeo curtinho para a gente ver o quão importantes foram esses irmãos para nós. Ó, temos o nosso saudoso Chico Xavier, Brasil. Divaldo Pereira Franco, Brasil também, encarnado. Raul Teixeira, encarnado, Brasil. Dona Ivone do Amaral Pereira também, já desencarnada, Brasil. A querida Aura Celeste, também já desencarnada, na década de 40, Brasil. Peixotinho, também do Brasil. Fernando de Lacerda, Portugal. Ana Prado, Brasil. Leon Denis, França, o continuador da doutrina, né? Depois de Kardec, grande pesquisador. Eusapia Paladino, Itália. A Elisa Cook, também, Inglaterra. Escócia, Daniel Douglas Home. Estados Unidos, Leonora Piper. Sueli Caldas Schubert, desencarnou recentemente, Brasil. A nossa querida Zilda Gama, Brasil também. Eurípides Bassanufo, Brasil.
O Julinho, né? Júlio César Grande, Brasil também. Frederico Pereira da Silva Júnior, Brasil. E a nossa gratidão a esses amigos. Será que foram só esses médiuns que colaboraram com a doutrina espírita? Claro que não, né? Então, a gente imagina o quanto de pessoas que tiveram que se dedicar, porque a gente sabe que não é impossível trabalhar seriamente com a mediunidade, mas é um desafio muito grande quando a gente tem todas essas tentações, né, do plano físico. E Kardec pôde contar com o auxílio, e a doutrina espírita e o movimento espírita pôde contar com o auxílio desses médiuns. Quem são esses médiuns? São espíritos, como nós somos aqui. Então, quando a gente tem o contato com essa introdução, sabendo da responsabilidade que os amigos espirituais tiveram, a gente tem que ter o cuidado quando a gente vai propagar uma mensagem, né? Quando a gente vai falar algo, a gente tem amigos, né, que às vezes passaram por uma perda, um ente amado que deixou o plano físico, ou que passou por um acidente grave, né, ou que está com uma situação física, né, debilidade de saúde, e as pessoas ficam inconsoláveis, inconformadas. A gente tem que ter um carinho para falar com essas pessoas, não mostrar a doutrina seca. É assim porque está respondendo, é assim porque é a lei de causa e efeito. Não, a gente tem que levar o consolo que o Mestre Jesus trazia para a gente. Seguindo aqui no nosso tempo, eu trouxe também, deixa eu ler aqui o trechinho para poder confirmar o que eu estou falando. Kardec fala que a opinião universal, eis o juízo supremo, o que se pronuncia em última instância, eu pulei o ponto aqui, ó. A opinião universal, eis o juízo supremo, o que se pronuncia em última instância. Então ele está dizendo aqui que é a opinião de vários espíritos e não só em um único país. A gente viu ali Portugal, França, Escócia, Estados Unidos, né? Se uma destas é verdadeira, apenas tem na balança o seu peso relativo. Se uma delas, né? Se é falsa, não pode prevalecer sobre todas as demais. Então, se é falsa, a espiritualidade não vai deixar que se propague, mas a gente tem que dar a nossa contribuição. Se a gente está fascinado, se a gente quer insistir naquilo, mesmo a espiritualidade mostrando para a gente que tem uma falha, aí a falha não é da espiritualidade superior, a falha é nossa, que estamos sendo orgulhosos e presunçosos, né? E ele diz, nesse imenso concurso, as individualidades se apagam, o que constitui novo insucesso para o orgulho humano. E no último parágrafo ele diz assim, já se desenha o harmonioso conjunto. Vamos imaginar 1850 e pouco, né? Ele falando ali, porque já estava pronto, ele só precisava concatenar a introdução para poder explicar para a gente o que é que a gente ia ler, desmiuçando o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele já se desenha um harmonioso conjunto. Este século, lembrando lá, na época de Kardec, né? Não passará sem que ele resplandeça em todo o seu brilho, de modo a dissipar todas as incertezas, porquanto daqui até lá, potentes vozes terão recebido a missão de se fazerem ouvir, para congregar os homens sob a mesma bandeira, uma vez que o campo se ache suficientemente lavrado. Ou seja, os amigos espirituais já preparou toda a ambiência, a ciência já deu um passo à frente, a gente já está ansioso por novas verdades. A gente sabe que naquela época o que predominava era a imposição católica, né? Então a gente queria mais, a gente não queria é assim porque é a vontade de Deus, a gente queria mais explicações. Então, para aqueles que acham que é assim porque é a vontade de Deus, tinha outras filosofias, tinha outras doutrinas. Mas para aqueles que estavam sedentos, chegava a hora da doutrina dos espíritos. Enquanto isso não se dá, aquele que flutue entre dois sistemas opostos,
pode observar em que sentido se forma a opinião geral, que são dois sentidos opostos. Aquele que acredita em qualquer coisa que chega e aquele que pondera, aquele que analisa, aquele que vê a universalidade das informações. Essa será a indicação certa do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos, nos diversos pontos em que se comunicam, e um sinal não menos certo de qual dos dois sistemas prevalecerá. Então, o que vai prevalecer? É a ilusão ou o questionamento? Um falando ou vários concordando com um ponto edificante? Então, quando ele diz que este século não passará sem que ele resplandeça em todo o seu brilho, ele está falando de 1864. Então, lá já estava sendo preparada a ambiência, e a gente viu aqui nesse pequeno vídeo, né, o quanto outras informações foram chegando, enquanto hoje chegam outras informações. Para a gente finalizar, eu peguei um texto do Momento Espírita. O Momento Espírita de setembro também, dia 9 de setembro, só que de 2014, muito antes da gente passar por esse processo de pandemia, para limpar os nossos coraçõezinhos, né? E nesse texto, o autor se baseou em vários evangelistas, mas eu peguei aqui o Evangelho de João. No Evangelho de João diz assim, é Jesus falando: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Então, assim como Jesus fez conosco, ali ele está falando para os apóstolos, são aqueles que depois vão ir para várias localidades divulgar a doutrina de amor de Jesus. Aí o autor do Momento Espírita pegou esse trecho e falou assim, quando o Mestre Jesus profere suas exortações aos apóstolos, assim se expressa: dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, e que assim como eu vos amei, vos ameis também uns aos outros. Aí o autor diz: nisto, né, Jesus falando ainda, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então é Jesus orientando. Estamos em 2023, muitos de nós ainda temos dificuldade de externar, né, o nosso amor, mas não desistimos, a gente continua tentando. Aí o autor diz assim, eis a senha, por isso que o título da mensagem é senha. Eis a senha pela qual os seguidores de Jesus devem ser reconhecidos em todos os tempos. Nem pela empáfia, né, porque eu sei, porque eu leio, né? Então, nem pela empáfia, nem pelo orgulho, nem pelo se expressar de forma extraordinária, nem por dominar de memória todos os textos da Boa Nova, somente pelo amor. Então, a gente está estudando aqui ainda, né, a introdução da doutrina espírita, porque Kardec teve o cuidado de mostrar para nós por que é importante a gente estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E para a gente fechar esse texto, eu trouxe uma música que fala de caridade, fala de fraternidade, fala de esperança, fala de amor. E o refrão da música fala que há um sonho em que insiste em se tornar real. Para a gente ainda é uma utopia, mas já é real para muitas pessoas. Só o amor pode nos revelar tudo que somos e queremos ser. Só o amor pode nos inspirar tudo que o mundo precisa ter. O mundo precisa de amor. Então eu trouxe a música Esperançar, de Denis Soares e Alan Filho, com o desejo que a gente leve para os nossos lares essa mensagem de Kardec, essa autoridade moral que a doutrina espírita tem em nossas vidas. Muita paz para todos nós.
Há um sonho que insiste em se tornar real, mas precisa ser vivido em cada coração. Há um plano que inspira nosso caminhar, mas precisa ter sentido além de direção. Caridade, há um gesto que não pode mais ficar guardado, uma ação que precisa tudo transformar. Há em cada alma tanta forma de carinho, vamos juntos construir o que será. Fraternidade. o agora pode nos unir, E depois ele virá de novo. Só o amor pode nos revelar tudo o que somos e queremos ser. Só o amor pode nos inspirar tudo que o mundo precisa ter. chama que aquece cada um de nós, mesmo quando a distância finge separar. Uma chuva de esperança molha nossas vidas e pretende ensinar que o seu verbo é esperança. Há uma brisa espalhando todas as sementes e trazendo a sensação de um novo amanhecer. Nossa terra já precede toda a eternidade e espera preparada nosso proceder. Felicidade. O agora pode nos unir e depois ele virá de novo. Só o amor pode nos revelar tudo o que somos e queremos ser. Só o amor pode nos inspirar tudo que o mundo precisa. Só o amor pode nos revelar tudo o que somos e queremos ser. Só o amor pode nos inspirar tudo que o mundo precisa ter. Precisa ter. Precisa ter. Que nós possamos, nesse momento, continuarmos agradecendo a nossa irmã Leila pelo estudo e assim, Deus de infinita bondade. Aqui estamos, Senhor, nesse momento, a lhe pedir o amparo, a proteção, que possa ser derramado sobre todos os nossos irmãos, os fluidos benfazejos, reparadores, trazendo a paz, a harmonia ao seu corpo material e espiritual. Que todos aqui possam ser atendidos dentro das possibilidades, naquilo que necessitam nesse momento. E agradecemos também, Senhor, pelo amparo recebido nesta manhã, por termos realizado mais um estudo do Teu Evangelho. Ampara, Senhor, a todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus.